Seguindo aqui a leitura do livro Para Que Te Vá Bem, o tema é: então você encontrou alguém? Quem é ele ou ela? É quase certo que a pessoa com quem você se casará será relativamente uma desconhecida. Por mais estranho que possa parecer, seu pai, mãe, irmão, irmã e os avós a conheceram melhor do que você a conhece. Você provavelmente não vai reconhecê-la logo pela manhã, ou saber como ela se comportará antes da primeira xícara de café. Que tal quando essa pessoa for privada de dormir, noite após noite, por causa de um bebê com cólicas? É uma pergunta, né? Que tal quando essa pessoa for privada de dormir, noite após noite, por causa de um bebê com cólicas? De modo mais prático, será que ela tem paciência? A maioria de nós fica com raiva de vez em quando, mas como isto lhe parece? Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Não gostamos quando uma pessoa começa a agir como criança, fazendo birra, ou quando se torna violenta ou verbalmente abusiva. Por outro lado, raiva e frustração podem ser tratadas de forma madura, mesmo que isso signifique ter que dar uma volta no quarteirão para se acalmar. Se você é do tipo que se intimida diante de uma explosão de raiva, e não há nada de errado com isso, então não se case com uma pessoa propensa a tais explosões. Talvez você seja capaz de lidar com isso uma ou duas vezes, quem sabe até 50 vezes. Mas 50 anos pode ser mais do que você humanamente suportaria. Como se sentiria se seu cônjuge falasse assim com as crianças? Você vai se casar com uma pessoa, não com sua aparência, nem seu dinheiro, nem sua posição. Eis que é gentil e agradável, ó amado meu. Cantares 1:16. Muitos neste mundo são lindos, mas não são tão agradáveis. Você precisa conhecer com quem está se casando. Você só pode fazer isso por meio da comunicação. E eu não quero, e eu não quero dizer apenas cartinhas de amor, mas conversando sobre assuntos relevantes. Quando as coisas ficam sérias entre um casal, é essencial irem
além daquele estágio onde cada um está adivinhando o que o outro está pensando, onde nenhum dos dois está disposto a dizer muito, pois não tem certeza de seu próprio compromisso. Os livros exploram bastante essa situação porque criam uma tensão e crise na história. Embora possa funcionar bem para um romance, isso não é tão divertido na vida real. Se você não pode falar sobre questões cruciais antes do casamento, o que faz você pensar que será capaz de fazê-lo depois? A habilidade de comunicação requer esforço e depende muito de como fazemos isso. Não comece uma conversa com "precisamos conversar". Isso é o que os pais dizem às crianças. Tente expressar seus sentimentos e onde você está. Isso parecerá menos ameaçador. Se for a garota falando, não se surpreenda se o rapaz não responder nada. Ele provavelmente quer pensar sobre isso. Por outro lado, meu jovem, não pense que precisa consertar a garota. Ela provavelmente não está pedindo uma solução. Ela não é um carro que precisa de reparos. Ofereça algumas palavras de encorajamento, algo que indique que você entendeu o que acabou de ouvir. A propósito, neste cenário, poderíamos inverter os papéis e o conselho ainda valeria. Embora a maneira como expus seja o padrão mais comum. As pessoas vêm com conexões e goste ou não, você será inserido no mundo delas quando se casar. Se você não puder tolerar a família da outra pessoa, isso será difícil. Você poderia escolher viver longe, mas o que o faz pensar que a pessoa com quem você está se casando é completamente desprovida dos traços familiares que você acha que são tão censuráveis? Oh, eu sei, ele ou ela é diferente. Não se parece com o resto da família. Com certeza. Mas será mesmo? Isso não será tão verdadeiro quanto você espera. Apenas certifique-se de que não está cego pelo seu amor. Labão era um homem desonesto e astuto, e sua filha tinha algumas dessas mesmas características familiares. Em uma observação mais positiva, Raquel era a mãe de José. Talvez alguns desses atributos que admiramos em José foram aprendidos com sua mãe, pois ele não tinha muita semelhança com seu pai Jacó. Compatibilidade. Uma das razões mais comuns dadas para o divórcio, onde seja necessária uma razão, é o da incompatibilidade de gênios. Simplificando, duas pessoas que são incompatíveis, há duas pessoas que são incompatíveis, simplificando aí. A compatibilidade deve ser considerada em muitos níveis, de fé espiritual, intelectual,
temperamental, financeiro, recreativo e assim por diante. Haverá itens que são inegociáveis, como fé, por exemplo, e haverá coisas que são menos críticas. É importante decidir o que é vital e o que não é. Se você não pode viver sem isso, então provavelmente é vital. Para citar uma referência literária, deixe-me aconselhá-la a pensar melhor sobre isso. Eu sei a sua disposição, Lise. Eu sei que você não poderia ser nem feliz, nem respeitável, a menos que realmente estimasse seu marido, a menos que você o visse como a um superior. Seus joviais talentos a colocariam em maior perigo em um casamento desigual. Você mal poderia escapar do descrédito e da miséria. Minha filha, deixe-me não ter a dor de vê-la incapaz de respeitar seu parceiro na vida. Orgulho e preconceito. Jane Austen. Mais uma vez percebo o quanto a sociedade mudou os padrões cristãos antes aceitos. Quando Jane Austen escreveu esta peça de literatura popular, não era para expressar visões radicais. Seus escritos inclinam para a observação satírica de seus semelhantes, seres humanos, e não para a derrubada das normas sociais. Esses sentimentos agora são amplamente vistos como sendo totalmente ultrapassados e certamente humilhantes para as mulheres. No entanto, o conselho do Sr. Bennet para sua filha Elizabeth é, em geral, sólido. Em geral, sólido. Teria sido bom se Austen tivesse focado em qualidades espirituais e não intelectuais. Afinal, ela era filha de um pastor anglicano. É fundamental que a mulher escolha um homem a quem ela possa realmente estimar como sua cabeça, que possa alegremente admirar, honrar e respeitar. A compatibilidade intelectual não deve ser ignorada, mas devemos olhar além dos diplomas universitários. Casais de estilo de vida amplamente divergentes tornaram-se parceiros felizes no casamento porque compartilhavam um vínculo intelectual e curiosidades em comum. Apesar das grandes diferenças na formação educacional. Se nos voltarmos agora para o homem, confio que esteja procurando uma adjuntora. A quem ele escolheu será uma ajuda espiritual ou um peso morto, ou pior ainda, sua esposa será um desencorajamento espiritual. Não se case
com seu ministério. Se o seu campo de missão são as ovelhas perdidas deste mundo, case-se com uma pastora. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. 1 Samuel 18:20. E ainda assim ela não foi de nenhuma ajuda espiritual para ele. De fato, lemos que Saul a entregou a Davi, para que ela lhe servisse de laço. 1 Samuel 18:21. Eles não eram nem um pouco compatíveis espiritualmente. Você nunca vai discernir essas coisas a menos que esteja disposto a discutir assuntos espirituais juntos. Se há alguém que você está vendo atualmente, te pergunto, você já orou com ela, ou com ele, com ela? Já leram a Bíblia juntos? Talvez tudo pareça tão estranho, mas realmente, por que deveria haver constrangimento com alguém que professamos amar e que retribui nossas afeições? Mais que provável, nossos pensamentos estão longe. Estamos muito ocupados planejando o que vamos fazer a seguir. É importante se divertir juntos. Um casamento não vai durar se não gostarmos da companhia um do outro. Mas há coisas mais fundamentais. Precisa haver aquela base sobre a qual o casamento repousa. Quando as crianças vêm, as coisas ficam bagunçadas. As coisas ficam bagunçadas muito rapidamente, a menos que a questão da compatibilidade em questão de fé seja resolvida muito antes do casamento. As questões financeiras são a principal fonte de conflito em cerca de 40% dos casamentos. Para outros 50%, é uma causa secundária de dificuldade. É importante para o casal entender que tipo de gestores de dinheiro eles são. O dinheiro é usado na Escritura como exemplo de fidelidade em coisas materiais. Mateus 25, 14 a 30. Os irmãos querem ler esse versículo aqui? Podemos? Só para a gente ter uma noção do que o irmão está falando. Mateus 25, 14 a 30. Isaac, você poderia ler, Isaac, aqui? A partir do que versículo? Do 14 até o 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1,
a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Devemos ser bons administradores dos recursos que Deus nos deu. Não importa se pouco ou muito, ou muito. Dinheiro não é simplesmente sobre atender às necessidades de alguém. Esperar que as necessidades de alguém sejam sempre atendidas não é prático nem bíblico. Criar uma criança dessa forma é desastroso. Por outro lado, se vemos nossos recursos financeiros como, como pertencentes ao Senhor, então isso muda tanto a maneira como administramos nosso dinheiro, quanto como o gastamos. Quando Abraão falou com seu servo, ele deu estas instruções: Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Gênesis 24:8. Embora isso esteja relacionado com Isaac, não voltar à Mesopotâmia, acredito que há uma aplicação mais ampla. Se a esposa não está disposta a seguir seu marido, reconhecerá ela sua liderança?
Além disso, se o homem pretende sustentar sua esposa, como é seu dever, seu emprego pode não permitir que ele se mude. É interessante notar que quando o servo de Abraão se apresentou a Labão, deixou claro que Isaque era um homem de posses, alguém que poderia sustentar uma esposa. Gênesis 24, 35, 36. Agora, uma garota não deve esperar que seu marido ofereça uma situação tão confortável como aquela que está acostumado. No entanto, se houver uma mudança significativa nas circunstâncias, isso deve ser discutido abertamente. Não estou sugerindo que o dinheiro seja o baluarte para o casamento, mas já que os dois estão nisso juntos, deveriam tentar fazer juntos um pouco de economia. Construir uma casa é uma responsabilidade conjunta. Muitos casais jovens começaram a vida de casados sem nunca terem sequer considerado o custo de administrar uma casa. Tudo isso pode parecer constrangedoramente cotidiano e nada romântico. E ainda assim, estas são algumas das principais razões de conflito que as pessoas alegam quando este ocorre no casamento. Você não pode viver apenas de amor. Existem muitas outras áreas da vida onde as diferenças aparecerão. Você é uma coruja noturna ou uma pessoa matinal? É pontual ou nem tanto? Tem mania de arrumação ou é bagunceira? Espontânea ou planejadora meticulosa? Não ignore simplesmente essas diferenças. Você vai ter de decidir se pode viver com essas diferenças ou não. Pequenas coisas podem crescer rapidamente e se tornar feridas graves, a menos que se tenha a capacidade e a graça de ignorar as fraquezas do outro. Uma pessoa que é sempre pontual pode ver a pontualidade como uma questão de integridade. Abandonar esse hábito pode colocá-la muito, pode tocá-la muito pessoalmente. Aquele que não é pontual pode ver os horários como um objetivo, mas não uma promessa. Você pode conciliar a diferença? Alguém está disposto a mostrar um pouco de paciência quando o outro está atrasado? Você está pronto para dar ao outro ou a si mesmo mais tempo para que não estejam habitualmente atrasados? É interessante que isso aqui que o irmão está falando tem a ver com existir compreensão da situação característica de um para com o outro, né? Ser tolerante, ser compreensivo. E a palavra fala muito sobre isso, né? De tolerarmos, né? A fraqueza do outro e assim vivermos em harmonia
Sempre que houver alguma coisa que nos incomoda, a gente deve levar isso em oração. E nunca tentar resolver logo no braço, sei lá, de alguma outra maneira, mas deixar que Deus dê sabedoria para resolver tudo, né? Então a gente precisa ser paciente com as situações e compreensivo, tanto um lado como o outro. Senão não vai existir, não existe acordo. E as coisas que gostamos de fazer no nosso tempo livre, é uma pergunta, né? E as coisas que gostamos de fazer no nosso tempo livre? Talvez um goste de estar longe das multidões, apreciando a natureza nas montanhas, enquanto o outro prefere estar no shopping com a agitação das pessoas. Claramente, essas são coisas onde as concessões adequadas podem criar uma relação viável. Nem toda atividade precisa ser feita em conjunto, mesmo no casamento. Um tempo sozinho é importante. No entanto, se não houver semelhanças, eu perguntaria: o que os une? Marido e mulher devem prover conforto mútuo e apoio um para o outro. Se não há interesses compartilhados, isso pode levar a um casamento muito solitário. Algum irmão poderia se dispor a ler essa parte aqui? Deixa eu ver até onde vai. É pequeno aqui. Se estiver tranquilo aí para ler. Quer ler, Isaac? Vou tentar aqui. O pai ou a mãe de seus filhos. As crianças e a família são uma das razões bíblicas para o casamento. Sendo assim, certamente precisamos passar algum tempo pensando na composição da unidade familiar. Isso começa com a escolha do cônjuge. Aqueles com quem escolhemos nos casar será o pai ou a mãe dos nossos filhos. Acho que isso é bastante óbvio, mas vamos pensar um pouco sobre isso. Você vê seu namorado agindo como um pai? Ele pode ser um rapaz divertido agora, nada além de essencialmente um garoto, mas ele vai crescer? Ele vai ser a cabeça espiritual que você deseja? Ou ele vai sair com os amigos quando as coisas ficarem desagradáveis, deixando você trocando as fraldas sujas? De repente, sua infantilidade não é tão cativante. Você tem um menino, você precisa de um homem. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Provérbios 27, versículo 8. Talvez eu tenha direcionado injustamente meus comentários para o futuro pai, embora o instinto materno possa ser forte para muitas mulheres. Isaías 49, versículo 15.
Há garotas que se casam sem nunca ter considerado as responsabilidades de guiar a casa. 1 Timóteo 5, versículo 14. Afinal, garotas também querem se divertir. Criar filhos não é ocupação de meio período. Ambos os pais têm um trabalho importante a fazer. Inicialmente, a mãe tem um forte papel biológico sobre o qual ela tem pouca escolha. Mas a maternidade vai muito além da biologia. O pai, além de cuidar e prover para mãe e filho, tem um papel fundamental a desempenhar na manutenção da vida que ele ajudou a conceber. Você pode ver a pessoa com quem deseja se casar como pai ou mãe de seus filhos? Embora eu já tenha abordado a questão de um julgo desigual, se ainda há alguém contemplando tal união, pense novamente. Não só é desobediência voluntária, mas as crianças, sem exceção, sofrerão mais. Como você vai lidar com isso quando o seu cônjuge questionar tudo o que você diz sobre o cristianismo? E ele vai questionar. Não sugiro que será de uma forma mesquinha. Pode até ser, mas é mais provável que tudo seja muito racional. Mas isso não vai facilitar as coisas. Razão não é fé. E a razão nunca levará à fé. No início deste livreto, abordei 3 questões fundamentais. As 2 primeiras relacionadas à fé e à Assembleia. Estas são questões cruciais que devemos resolver em nossa vida individual. Elas também devem ser resolvidas na vida de um casal bem antes de se casarem. Mesmo que ambos, sejam salvos. Estão de acordo de que as crianças precisam ser criadas na Assembleia? Quando essa pergunta não é respondida, há o perigo de que a família deixe a Assembleia. Já considerou a composição genética de seus futuros filhos? Certamente há condições médicas que poderão requerer considerações, mas estas são relativamente incomuns. Nossos filhos são o produto de nossos genes combinados. Isso afeta a cor dos olhos, da pele, a altura, tipo de cabelo e todas as outras características físicas. Também pode afetar qualidades menos tangíveis. Experiências nos moldam e, sem dúvida, o trabalho, as fraquezas, o trabalho de Deus dentro de nós é transformador. No entanto, somos vasos de barro e refletimos as fraquezas da humanidade pecaminosa. Procure por pontos fortes, complementares e pense 2 vezes sobre a composição de traços negativos. Tanto Jacó quanto Raquel eram enganadores. E seja por criação ou natureza, essa tendência foi claramente expressa em seus filhos. Eu vou mudá-la. 2 declarações são frequentemente ouvidas. Eu posso mudar. Eu posso mudá-lo ou mudá-la. Pode mesmo? Não estou falando só de uma marca de pasta de dente. Na verdade, não podemos e você também não pode. Estou convencido que mudanças são difíceis. Sim, nós mudamos, mas não mudamos a nós mesmos.
Somente Deus traz mudanças, não nossa esposa ou marido. Quando percebemos que o custo de não mudar excede em muito o custo da mudança, é só então que estamos prontos para mudar. Muitas vezes, a dor envolvida em tais circunstâncias não é algo que desejaríamos a ninguém. Temos um Deus amoroso que não inflige dor de bom grado, mas ele infligirá e permitirá que a dor faça realizar seu plano em nossa vida. Lamentações 3, 32 ao 33, versículo 32 ao 33. Já parou para pensar que a dor é necessária? Leprosos não têm sensibilidade ao tato. Como consequência, se machucam sem perceber. O resultado final é uma lenta destruição do corpo. Eles perdem dedos das mãos e dos pés, se queimam e feridas se formam, tudo porque eles não sentem dor. Podemos agradecer a Deus pela dor. É uma maneira pela qual sentimos que fizemos más escolhas. Vamos orar para que nunca nos tornemos insensíveis, como um leproso, ao toque de Deus. No entanto, ninguém com qualquer sensibilidade voluntariamente inflige dor sobre si mesmo. Todos nós fazemos escolhas. Podemos tornar as coisas fáceis ou difíceis. Podemos tanto procurar caminhar de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a nossa própria vontade. Parece que alguns têm que seguir o caminho difícil. Você pode entrar em um casamento apressado, apaixonado pela pessoa que você acredita que vai fazer você feliz, e então suportar os anos de provação que vão junto com essa escolha. Sim, se você se arrepender e se voltar para Deus, aprenderá com isso, será uma pessoa mudada e ainda poderá resultar em uma bênção maravilhosa. Mas não vamos esquecer, haverá um custo. Você está criando uma circunstância da qual não pode escapar. Esse é realmente o caminho que quer tomar? Continua. É pequeno, dá para continuar. Então vamos lá. O conselho dos outros. Vivemos em uma cultura onde a escolha de um cônjuge é individual. Ninguém mais vai fazer essa escolha por você, mas ainda assim, ignorar o conselho dos outros será tolice. Lemos sobre Rebeca. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Gênesis 24, versículo 28. Deve haver havido uma relação feliz entre mãe e filha. Ela correu. Ruth claramente consultou e confidenciou a Noemi, e devo acrescentar, valeu a pena. É um comportamento cristão, normal para uma criança conversar com seus pais e buscar seus conselhos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Provérbios 6, versículo 20. Quando os pais têm preocupações, elas devem ser cuidadosamente ponderadas diante do Senhor e não raivosamente descartadas como sendo irrelevantes. Se alguém se comporta assim, é um mau sinal para a relação matrimonial. Quão melhor quando a resposta dos pais é: do Senhor procedeu este negócio. Gênesis
24, versículo 50. Considere o conselho de ambos os pais. É fácil escolher quem queremos ouvir. Quando há consenso de uma forma ou de outra, certamente isto é um forte indicador. A dor de um rompimento não é nada comparada a uma vida de arrependimentos e tristezas. É tarde demais quando estiver gemendo. No teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Provérbios 5, versículo 11 ao 13. Mesmo que apenas os pais de um dos dois se oponham à relação, isso pode representar uma grave divisão na família. Como você vai lidar com isso? Você já falou com os avós? A sabedoria deles, juntamente com uma perspectiva incomparável, poderia ser inestimável. Aliás, como seu namorado ou namorada interage com os pais, irmãos e avós dele ou dela? Se o jovem não é gentil e amável com a sua própria mãe, então por que ele trataria sua esposa de forma diferente? É bom também observar como seu namorado ou namorada interage com tua família, especialmente com teus pais. Ele ou ela os tratam com respeito ou com descaso? Claro, se você falou mal de teus pais, então essa pessoa provavelmente também falará. Se este for o caso, você precisa acertar as coisas em casa antes de prosseguir com o relacionamento. E o conselho dos amigos? Você pode contar com um verdadeiro amigo para conselhos fiéis? Aliás, você pode contar com um verdadeiro amigo para conselhos fiéis. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Provérbios 27, versículo 6. Cuidado, no entanto, com alguém que eventualmente deseja o melhor para você. Que seus sonhos possam se tornar realidade. Pegos na emoção do momento, seus conselhos não serão objetivos. Se nossos amigos são tão rebeldes quanto nós, então seus conselhos podem ser muito ruins, como em Jonadab e Aminon. Você quer que conclua esses dois parágrafos aí, é isso? Eu acho, Isaac, que a gente pode deixar para a próxima, porque aí vai ter uma continuação, né? Acredito que sim. Ó, porque aqui a gente para aqui, né, para iniciar na próxima. Razões ruins para se casar. E aí tem, eu creio que na próxima reunião, deixa eu ver aqui, a gente encerre ele, deixa eu ver aqui. Vai depender da leitura, né? A gente vem encerrar na próxima reunião. O que é que você acha? Porque Eu acho melhor. É melhor. Assunto de casamento, para quem está casado há muito tempo, se torna enfadonho. a irmã está colocando aqui, pura verdade, Rita de Casa. Perguntou que livro é esse. Para que te vá bem, o irmão colocou aqui. Então é isso, irmão. A gente continua na próxima semana, com a permissão do Senhor. O tema vai ser esse aqui, razões ruins
para se casar.